algumas coisas se perdem com o tempo, né? Se a gente deixar registrado, a gente garante que pelo menos o fundamento estará bem guardado e disponível para as próximas gerações, né? A visão que eu tenho do Sicredi hoje é muito orgulho de ter visto isso nascer, né? Será que nós vamos conseguir alavancar isso? Eu fiquei com esse... Mas nunca perdi a esperança e nunca arredamos o pé. Aqui era o caixa, aqui era a sala administrativa. A gente confiou muito neles. Todo aquele esforço, toda aquela confiança de que iria progredir, iria dar certo, valeu a pena. Eu vejo aqui, pela diretoria, pelo Américo, em termos de trabalhar com o pé no chão. Eu não imaginava que esse porte que nós atingimos hoje, em 20 anos, fosse possível alcançar. Hoje nós temos condições de investir para ter o retorno lá na frente, mas na época nós tínhamos que lutar com orçamento. Brinco hoje, né? Nós contávamos moedinha no final do mês para ver o resultado da cooperativa. Imagine na época quando não era o Sicredi, era a Alcred. Nós começamos como Alcred, constituímos a primeira diretoria, o Dr. Américo era o presidente, eu como diretor financeiro e o Dr. Vlamir como diretor administrativo. Foi um trabalho árduo, né, para achar esses voluntários que quisessem aderir a uma nova cooperativa, sendo que na época a cooperativa era um nome pesado, porque nós tínhamos tido cooperativas aqui na cidade que tinham tido chamada de capital, tinham quebrado, e então existia um trauma por trás do nome cooperativismo. Se tivesse menos que 20 cooperados, não dava. A primeira experiência ali naquela sala emprestada ali da Unimed, foi um misto assim de acreditar, porque nem todos estavam apostando, né, nesse negócio. Então, juntar aquele grupo e foi assim, poxa, estão colocando o primeiro passo. Daí teve um que me ligou. Américo, olha, o pessoal está dizendo que nós vamos ter que pôr muito dinheiro aqui na cooperativa de crédito para ela virar, porque senão ela não vai conseguir virar e vai quebrar e nós vamos ter que pôr muito dinheiro aqui. Então eu estou saindo, eu vou pedindo demissão antes dela começar a funcionar, para não ter prejuízo. Daí eu falei, Roque, você confia em mim? Ele falou, confio, mas estão falando isso, estão falando... Faz o seguinte, você fica na cooperativa comigo e todo o prejuízo que tiver que pagar, eu pago para você. Mas você fica comigo, põe teu laboratório para trabalhar com a gente, tudo. Aí tinha mais gente querendo sair e tal, e eu falei, pô, se tiver muita gente querendo sair, eu falar a mesma coisa, eu estou enrolado, né? Mas graças a Deus eu falei só para ele, tive que falar só para ele. Então a gente confiava, sabia quem eles eram, né? As famílias, mas a gente sabia que não tinha perigo de acontecer alguma coisa que nos desagradasse, exceto eventualmente um acaso, né? Mas a gente confiou. Enquanto o Banco Central não autorizou, nós já conseguimos mais alguns cooperados, fomos constituindo. Nós colocamos 2 meses de dinheiro, R$300 de cota capital para começarmos a cooperativa. Na época precisava de R$30 mil para constituir a cooperativa. O Banco Central, numa loucura que eles fizeram,
eles abaixaram para R$3.000. Nós tínhamos 16. Para de chamar capital. Paramos nos R$600 e aplicamos esse dinheiro. Quem entrasse integralizaria os R$600 mais os juros que foi rendendo. Quando nós abrimos a cooperativa, nós tínhamos 42 mil e poucos reais de cota capital. Tínhamos 50 cooperados que eram cooperados da Unimed, porque nós éramos exclusivo médico. No desenvolver da história, o cooperativismo médico é que era forte na região. Nós começamos aqui com 4 colaboradores, a nossa cooperativa. Nós tínhamos o gerente, tinha uma contadora, tinha um caixa e um assistente de TI. Nós tivemos, juntamente a diretoria, né, principalmente com o apoio deles, fazer muitas coisas para poder evoluir o CRED na época. Ninguém conhecia nada. Eu mesmo trabalhei 20 anos em instituição financeira, depois fui conhecer a cooperativa de crédito. Eu fui em algumas cooperativas, conhecer como eles trabalhavam. Era basicamente manual, nós tínhamos uma contadora que fazia a contabilidade interna da cooperativa. Então, naquilo era difícil. Nesse período, nós vimos, eu fui fazendo cursos, fui aprimorando, fui aprendendo, né? Fui fazendo bastante cursos, aprendi muito com a Juliana no começo, que era contadora. E aí você tinha que aumentar capital. E capital nós tínhamos que aumentar associado. Então nós tínhamos que ir todo dia correndo atrás de médico, às vezes ficava 7 horas da noite para um médico atender a gente, para poder convencê-lo, explicar como que funcionava a cooperativa, então foi difícil. Mas só que a Alcred não disponibilizava de nada, assim, produtos, serviços, nada. Praticamente era conta corrente, cheque especial, nem material de escritório. Por exemplo, um recibo de depósito, que na época você tinha que autenticar, cartão de assinatura, ficha proposta. Nós tivemos que bolar, como eu trabalhei em instituição financeira, sabia mais ou menos como que era uma ficha proposta, um cartão de assinatura. Tivemos que bolar, confeccionar em gráfica para poder utilizar na cooperativa. Na época, a regra do Banco Central é que nós poderíamos emprestar 10% do capital, do patrimônio da cooperativa para cada associado, o máximo. Eu falei para ele, Américo, será que isso aí vai dar certo mesmo? Porque tá difícil, né? Tá difícil, a gente não está administrando pequenas quantidades e um vacilo, um que deixa de pagar uma prestação, você já tem que provisionar. Falei, não, vai, calma que vai. E foi muito difícil no começo. Eu comento assim, deu certo por quê? Porque tinha pessoas de boa fé, com vontade, porque conhecimento, know-how ninguém tinha. E no início nós éramos offline, né, Sérgio? Tinha que retransmitir tudo, chegar no final da tarde e retransmitia tudo. Então, às vezes caía o sistema, era bem lento o sistema, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Fazia através de um... Tinha uma antena, né? E quando chovia muito, enchia de água lá e não funcionava. Você lembra? Uma vez ficamos sem funcionar o dia inteiro porque choveu, encheu de água o copinho lá da antena. São coisas. Então fomos atrás, correndo e acreditando que o negócio tem que dar certo. Não podia dar para trás, porque estava o nome da diretoria, a Unimed dando apoio, né? Então, não, o negócio vai dar certo. Tanto é que muitas vezes, quase todo dia, praticamente todo dia, o Américo ia lá na cooperativa, sentava na mesa, passava umas coisas e a gente ficava até comentando. Ele falava, Sérgio, rapaz, se a gente tiver aqui 100 mil de depósito, puta, ia ser bom. Se nós chegar aqui 300 mil, nossa senhora, e o negócio ia estar bom demais. Aí a gente comentava isso daí.
Mas só que tudo no pé no chão. E a Unimed foi uma grande parceira, porque além do imóvel, sem cobrar aluguel, sem cobrar energia elétrica, telefone, tudo, ela fez uma aplicação financeira de todos os recursos que ela tinha fora, ela jogou tudo ao crédito. Era o banquinho da Unimed. Na verdade, desde 2008, se for olhar, 2006, lá atrás já era uma cooperativa que entra pequenos empresários, 2008 com a unificação e a entrada do ramo calçadista, 2013 a livre admissão, e mesmo assim ainda na cabeça de algumas pessoas, ainda lembram e falam a cooperativa dos médicos. E eu acho que o grande marco da cooperativa, quando ela aderiu ao sistema Sicredi. Em 2002, o meu pai veio a falecer, e daí eu fui junto com minha mãe, fomos fechando todas as contas dos bancos e abri uma conta para minha mãe, que ela já era idosa, na Alcred. Todo o dinheiro que tinha aplicado, nós jogamos tudo na Alcred, isso no final de 2002. O estatuto, os pais, filhos, né, os dependentes legais poderiam ser associados. Eu trouxe a família toda para dentro do Sicredi, trouxe a minha mãe para pôr dinheiro, um pouquinho que ela tinha, até a aposentadoria dela para receber no Sicredi, e foi. E aí a gente conseguiu, quando nós mudamos para Sicredi, começamos a crescer um pouquinho mais, aí já começamos a ver os primeiros frutos. Daí todos os colaboradores da Unimed, mesmo que não fosse da área da saúde, da área administrativa, tudo, poderiam ser, não só da Unimed, como todos os colaboradores das instituições, vamos supor, um laboratório. Todos os funcionários do laboratório poderiam ser cooperados também. Fomos abrindo o estatuto gradativamente. Eu presidi o Sindicato da Indústria do Calçado e Vestuário de Birigui em 2003, a partir de 2003, e numa das publicações do CIESP e da Fiesp, eu vi do interesse deles em começar a montar cooperativas de crédito com o apoio da Fiesp e do CIESP, no intuito de diminuir, vamos dizer assim, a ascensão dos bancos sobre os clientes, para tentar criar uma situação mais favorável. Quando eu li aquilo, eu falei, olha que esse negócio me interessa, rapaz. Por que a gente não traz para Birigui? Falei com o João Bilac, que na época era o nosso diretor regional do CIESP, ele levou a ideia para São Paulo, começamos a trabalhar, caminhou, o CIESP criou um funding para poder dar início à cooperativa. E a conclusão que se chegou na época é que o sistema Sicredi é o que dava mais segurança para a entidade apoiar a criação de uma cooperativa. E na época não era nem de livre adesão, na época a gente tinha que ser segmentada. E foi nesse caminhar que nós começamos em 2004 a cooperativa, que funcionou inicialmente na sede do nosso sindicato. Cedemos 2 salas. Quando constituiu essa cooperativa, ficou 2 cooperativas Sicredi, mas como nós éramos segmentados, cada um num segmento diferente, não estava tendo problema nenhum. Eu acabei me associando em 2005, eu não fiz parte da fundação, do grupo de fundação, junto com a minha empresa. Na época eu era sócio de uma fábrica de calçados. No ano seguinte, quando em 2006 houve a eleição para o novo conselho, eu fui convidado a fazer parte como conselheiro fiscal. E eu acabei participando, porque eu achava que, poxa, se você é sócio do negócio, você tem que acompanhar. Em 2004, nós abrimos uma agência dentro da Unimed de Penápolis. Eles cederam 2 salas lá. Em 2005, a agência de Birigui saiu de dentro da Unimed. Daí nós abrimos em Araçatuba, também na rua já. Em 2007, nas reuniões que fazíamos em São Paulo, nós íamos conversando em juntar as 2 cooperativas, tudo. Na época, encontrou-se uma forma de fortalecimento à medida que unisse as 2. As 2 cooperativas tinham patrimônios e recursos administrados parecidos. A nossa cooperativa daí incorporou a cooperativa do Sicredi, da Sicredi Ciesp Alto Noroeste.
Então nós mudamos, adotamos o nome da outra cooperativa, só tiramos o Ciesp, porque não era mais do Ciesp, e nós devolvemos, foi a única cooperativa que devolveu o dinheiro que o Ciesp pôs, por causa que o Ciesp colocou R$300 mil de cota capital, de patrimônio, para a instalação da cooperativa. Quando chegou a incorporação, veio um medo muito grande. Não sei se eu continuo, acho que acabou minha jornada, né? E teve uma reunião muito bacana, o doutor Américo veio com o pessoal e se juntou para falar, olha, vai ter essa fusão, juntou essa incorporação e tal, a gente vai aproveitar todo mundo. Então gerou uma segurança tão boa, aquele medo, aquela incerteza, né? Por mais que você estava se esforçando, mas quando chegou ali, né, o doutor Américo falando, vai acontecer isso, juntou os dois conselhos, falou, nós vamos fazer um conselho misto, assim assado, vai ter as assembleias. Então gerou aquela expectativa, aquela esperança, poxa, agora nós vamos ser grande também, né? Vamos desenvolver, mas nada comparado com o tamanho, nem sonhava que seria o tamanho que nós somos hoje. Com a incorporação, aí eu deixei a vice-presidência e o Antenor, que veio da outra cooperativa, tomou o meu lugar e não devolveu mais, ficou até hoje. Na época da fusão, tinha uma discussão, nós precisamos ter, nós empresários, precisamos ter uma representação na cooperativa, né? Porque afinal a nossa cooperativa é a metade da cooperativa que vai nascer, né? A cooperativa dos médicos, a 3021, incorpora a 3024 e segue uma cooperativa mais forte, né? No primeiro ano de incorporação, tivemos um resultado positivo. Daí nós jogamos todo esse resultado positivo para o fundo de reserva. Faz muito sentido assim em respeitar o ideal dos fundadores, né? Aquelas pessoas que fizeram a cooperativa lá no passado e como que elas vão deixar essa cooperativa quando eles não estiverem mais aqui, né? Sempre trabalhamos em equipe e graças a esse comprometimento, esse espírito de equipe, que a gente conseguiu crescer e vamos continuar crescendo com certeza, né? Divulguei o nosso relatório anual num grupo de diretores do CIB, que eu ainda faço parte da diretoria lá. E um dos diretores comentou da seguinte forma: é extremo orgulho fazer parte de uma empresa que cresce como a nossa. Eu acho que é esse o sentimento daquelas pessoas que ajudaram a criar, fizeram parte lá na gestação da cooperativa. É orgulho para cada um poder dizer assim, cara, fiz parte desse negócio aqui, eu faço parte desde o começo. Antigamente era uma agência modesta, talvez a gente também não era tão preparado assim, iniciando, né? Hoje não, hoje a gente já tem uma estrutura de sede, estrutura de agências bem maiores, mais bonitas, mais profissionalizadas em tudo, em sistemas. Depois, com o crescimento das cooperativas, nós precisávamos de um suporte maior dessa superintendência. Nós ficamos compartilhando, junto com essa cooperativa de Marília, Sicredi Centro-Oeste, nós ficamos compartilhando essa SUREG. Então, o Dr. João, que era o presidente da outra cooperativa, me chamou e falou que era melhor a gente separar tudo. E daí foi que nós fizemos uma separação da nossa SUREG e montamos a nossa sede própria, que nós montamos essa superintendência aqui. O Charles era diretor de operações na outra. E eu conversei com o Dr. João e falei assim, olha, o mesmo direito que você tem aos colaboradores, nós também temos, porque nós estamos sócios ali. Então eu vou convidá-los, quem quiser vir para cá. Daí o restante da equipe, eu dei carta branca para o Charles. Falei, Charles, você que vai montar a sua equipe. Montamos a equipe inicial aqui na sede com 18 pessoas. E dessas 18, 7 comigo junto, 7 vieram de Bauru. Em 2012, o Maruan veio aqui conversar comigo. O que eu achava, qual a minha ideia de transformação da cooperativa em livre admissão.
É o sonho. Livre admissão você tinha que ter 6 milhões de patrimônio. Era a regra do Banco Central na época. E nós não tínhamos. Daí o Marumã falou assim, não, mas com o andamento da cooperativa, nós já sabemos que vai chegar nos 6 milhões agora em 2013. E nós conseguimos, no final de 2012, já tínhamos os 6 milhões de patrimônio. Daí na Assembleia de março de 2013, nós já fizemos uma AGO e AGE, transformando a cooperativa em livre admissão, porque nós já tínhamos os 6 milhões. Nós saímos de segmentação e tivemos a livre admissão, porque o Sicredi em Birigui sempre foi conhecido como o Banco dos Médicos, né? Isso é bacana porque traz a pertença, ele traz ali os fundadores, os pioneiros, quem fez o início da cooperativa. No momento que migrou para a livre admissão, se eu não me engano, tinha 5 mil e poucos associados, doutor Américo, acho que era isso, né? Acho que eram 5 mil e poucos associados, mais ou menos, lá em 2012. E hoje nós estamos com 13. Então, a cooperativa mais que dobrou de tamanho já nos últimos 7 anos, né? Então, ela foi o que impulsionou, na verdade, a velocidade de crescimento. Então, nós montamos a estrutura inicialmente no segundo piso da agência aqui de Birigui, que quando foi construída, lá em 2016, ela já foi construída pensando que a parte de cima, a agência só estava no térreo, a parte de cima estava vazia. Já foi pensada nisso. Só que na época não se pensava em qual era a estrutura e quantas pessoas precisavam ser comportadas, né? Hoje nós estamos com 32 pessoas aqui dentro da sede. Eu me sinto realizado enquanto profissional dentro do Sicredi. Nós capacitamos muitas pessoas e as pessoas sentem esse senso de pertencimento e elas não deixam a cooperativa. Elas querem crescer e continuar desenvolvendo aqui dentro. Um dos efeitos colaterais do Sicredi aqui na região é que ele criou um nível de emprego que nós não tínhamos. A qualidade do emprego que o Sicredi oferece é muito superior àquilo que a sociedade industrial ou comercial oferece aqui. Então a gente tem essa vantagem, a gente consegue gerar bons empregos e a sociedade tem que enxergar isso também, porque isso é um bem social. A princípio eu achava que o Sicredi iria transformar a cidade. Daqui que foi transformado foi a gente. É a essência do Sicredi, são pessoas. Você lidar com a pessoa sentir que está na sua casa. Toda essa história de crescimento da cooperativa, a gente está junto, né? Porque eu olho lá em 2009, como que a gente era, né? Como que era a nossa cabeça, como os conhecimentos que a gente tinha e como a gente é hoje, né? Como que a cooperativa é hoje, quanto que a gente cresceu juntos, né? São valores inegociáveis. Eu falo por mim que é inegociável, já não é mais questão de salário, já não é mais questão financeira, é questão de princípio, entendeu? Fazer sentido, faz sentido para mim, faz sentido para minha família, para minha filha, para as pessoas que me conhecem, as pessoas, os colegas que estão em outros setores, não só o financeiro, falam, como é que faz para entrar lá? Porque vê a alegria, vê as conquistas que foram suadas, todos nós, nada de graça, mas o Sicredi sempre foi aquele meio para essa obtenção. Então é uma somatização, tanto o aspecto de construção patrimonial, valores educacionais. Poxa, eu fiz uma MBA apoiada pelo Sicredi. Era meu sonho fazer uma MBA na FGV. Consegui, com o apoio do Sicredi, fazer essa MBA. Essa relação com as pessoas mexe muito comigo porque eu sempre fui criada na simplicidade. Minha mãe era pontadeira, meu pai taxista, uma família simples. E eu vi isso no Sicredi, essa simplicidade. Foi muito difícil a nossa vida na infância, né? Então eu encontrei na música uma oportunidade de sustentar minha família. Eu falei, poxa, por que não? Então tocava em festa, eu falei, cansei de música, não quero mais ficar trabalhando no final de semana e quero trabalhar um negócio fixo, que esse negócio de vai e volta dinheiro, não tem dinheiro, não dá certo. E ouvi falar do Sicredi, né? Tinha o Sicredi, era a cooperativa na época ligada ao sindicato, né? Ao CIESP, na verdade, CIESP Alto Noroeste. Tinha esse processo seletivo. Eu falei, caramba, vamos conhecer, para mim era banco. É banco, vamos lá, conhecer menor, mas eu vou aprender com eles, né? Quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei um pouquinho tarde, porque eu não tive como começar antes. E eu falei, eu quero fazer uma faculdade porque eu quero trabalhar no banco, era meu sonho de consumo.
No começo de 2009, eu entreguei um currículo no Sicredi. Me chamaram para entrevista e tal, e a última entrevista foi com o seu Antenor e o doutor Américo lá no SIMB, lá no sindicato. Ah, então tá, qualquer coisa a gente entra em contato. Falei, nossa. A minha família também é uma família simples, meu pai era pedreiro e... Desculpa, é que você volta o filme assim. Eu acho que a gente se emociona assim, né, ouvindo até a Aline falar, porque eu acho que a história de todo mundo aqui é bem parecida, né? Enfim, dos meus irmãos, eu fui a única que escolhi fazer faculdade. E eu trabalhava e eu tinha que pagar. Com o valor que eu ganhava, não sobrava nada. Enfim. Desculpa. Até os meus 18 anos, eu tinha meu pai e minha mãe ali que sempre me acolhia em tudo, estudava em escola particular, tinha uma vida razoavelmente tranquila. E quando eu completei 18 anos foi o que desabou na minha casa, né? Então, assim, toda aquela estrutura financeira que nós tínhamos acabou. E aí meu pai falou assim, ó, você quer estudar? Você vai trabalhar. E a minha mãe sempre da área trabalhando, é funcionária pública, né? Secretária de escola, falou assim, filha, você quer fazer uma faculdade? Você não vai estudar em Penápolis, lá na fundação, né? Eu falei assim, olha, pensando, é a única que eu consigo pagar hoje. E eu nunca esqueço, eu entrei lá, custava R$195 o valor da mensalidade. Eu não ganhava R$500, ganhava 400 e pouco. Eu falei, mãe, aqui eu consigo pagar. Realmente é uma fase, assim, muito difícil da vida da gente, porque você tem que trabalhar, você tem que estudar para poder se manter e ainda ajudar a família, né? E eu falo assim que para mim isso é um orgulho muito grande. Eu não tenho vergonha de falar, muito pelo contrário, para mim é gratificante demais saber que todo o meu esforço lá de trás, desde muito nova, eu estou aqui. E às vezes eu ia no banco para o meu pai, que ele tinha farmácia, e eu ia no caixa e eu achava aquelas pessoas no caixa bonitas, assim, arrumadas. E eu tinha esse sonho. Então, assim, eu tinha o quê? 20 anos lá. E um dia eu passei nessa agência que era na Travessa, ali onde é a clínica hoje, né? E eu deixei um currículo ali. Eu lembro, eu estava com meu pai, eu falei, pai, para aqui que eu vou deixar um currículo. Entrei e deixei. E me ligaram, e quando deu certo, né? Aí a Rosana, né? Não era a Rosana? Perguntou assim, a gente tem 3 vagas. Atendente, assistente de negócios e o caixa. Qual você quer? Aí eu falei, eu quero caixa. Aquilo enchia os olhos, eu quero caixa. Mas assim, não tive dúvidas, eu queria o caixa, era o meu sonho. Foi muito certo, porque a hora que ela me fez a mesma pergunta, eu falei assim, se eu tiver que escolher, eu quero ir para atendimento. Para mim, pessoas é o meu mundo, eu amo muito estar com elas. É muita gratidão que eu tenho e assim, essa relação com o público realmente foi uma virada na minha vida, porque eu tinha assim uma outra profissão totalmente isolada que eu comecei a ter contato com as pessoas, a ter assim aquele relacionamento com as pessoas. Isso para mim foi muito importante, sabe? Em questão dos colaboradores, uma amizade imensa. Eu até me emociono na hora que eu falo porque a gente é muito unido. Sempre foi muito unido, sempre teve muita união e muita parceria. E eu acho que isso foi assim o que me fez estar há 12 anos no Sicredi. Operacionalizar, vender, isso daí as pessoas, se elas se dedicarem, ela aprende, né? Se você for também só atrás do que ela, eu faço isso, e daqui um dia ela vai sair daqui e vai para outro. Porque ela não vai ter essa emoção, essa vontade, esse amor de estar aqui, assim, de fazer e de crescer juntos e de desenrolar juntos. A gente sempre conseguiu, por exemplo, até hoje, nos nossos diretores, a gente consegue chegar até eles, a gente consegue falar com eles, entendeu? A gente troca mensagem por telefone, né? Então, tipo assim, a gente tem esse contato, é muito diferente e isso faz a gente amar cada vez mais onde a gente está, porque a gente sente acolhido, a gente está ali junto, a gente sabe que tem uma pessoa do nosso lado,
sabe? Que não vai te olhar e simplesmente, é mais um aqui, entendeu? É a valorização, é entender a gente como ser humano, como colaborador, que a gente contribui pela empresa, entendeu? Então, isso daí faz muita diferença. E quando a gente escuta falar alguma coisa do Sicredi, nos dói na alma. E a gente traz como se fosse da nossa família mesmo. Eu lembro a primeira propaganda do Sicredi, quando foi, eles passavam um e-mail pra gente, marketing, diziam, olha, o Sicredi vai passar na Globo, em tal horário, assim, assado. Então a gente parava tudo, jantava e ficava pronto. O dia que passou, escorria a lágrima do olho. Celular assim. Porque aquele sentimento de pertença e dizer, caramba, né? É a minha empresa, né? Aquilo que eu falava agora está passando. E os meus amigos vão dizer agora, poxa, você trabalha no Sicredi, hein? Então é realmente muito gratificante, muito orgulho mesmo. Eu falo com todo o coração, de boca cheia para todo mundo. É orgulho, é gratidão sempre. A gente é um balizador para baixo das taxas de juros que são emprestadas para as indústrias e para as pessoas físicas em Birigui. Eu aprendi com o cooperativismo que não basta eu ter. O importante é que todos nós tenhamos para poder dividir entre a gente. Porque eu vou num banco qualquer, procuro uma remuneração melhor do que aqui, certamente vou encontrar, não é uma coisa impossível, tá certo? Mas ninguém mais vai ter. E a hora que eu tenho aqui, eu tenho para todos. Então isso, para mim, socialmente, é isso que interessa. É onde todo mundo ganha, onde todo mundo tem oportunidade de participação. A cooperativa realmente, ela vem num ritmo de crescimento muito grande. Hoje, eu falo assim, do momento pequeno ali atrás, né? Falando de 2018, quando a gente estruturou a sede aqui, a cooperativa administrava 120 milhões de reais. Nós fechamos agora mês de maio com 380 milhões de reais. Então são 3 anos que a cooperativa triplicou de tamanho. As agências nossas, por exemplo, Birigui tinha 12 colaboradores, eu acho. Hoje Birigui tem 23. Penápolis, outro exemplo, tinha acho que 9 colaboradores, hoje tem 17. Diz assim, por que ter 17? Hoje a cooperativa tem 131, acho que 131 colaboradores, no total, a soma da sede e as 6 agências, não dá nem para dizer 6 mais, porque agora nós já estamos contratando as pessoas para a inauguração das 2 novas agências também que a gente inaugura nesse ano. Eu sempre falei, o meu dinheiro eu posso colocar em risco, é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Mas o dinheiro da cooperativa, dos cooperados, eu não posso deixar correr risco nenhum, em momento algum. Estamos ainda construindo uma cooperativa e queremos deixar uma cooperativa forte para a sociedade, a comunidade toda, para os nossos associados, para os nossos colaboradores, tudo, deixar uma empresa sólida, porque ninguém é eterno, nós não vamos ficar aqui de eterno. Mas enquanto a gente tiver força para lutar pela cooperativa, nós vamos estar lutando.